Shalom do Pai a todos. Vamos meditar um pouco sobre o tempo. As meditações de Santo Afonso de Ligório. Meu filho, diz o Espírito Santo, sê cuidadoso em aproveitar o tempo. Nada há com efeito de mais precioso. O tempo é o maior dom com que Deus pode presentear um homem neste mundo. Os mesmos pagãos sabiam-lhe o valor, e Seneca afirmava que ele não é pago por nenhum preço. Os santos, porém, apreciam-no ainda com mais justeza. Por exemplo, São Bernardino de Sena disse que o único momento vale tanto como Deus, porque o homem pode, por um ato de contrição ou de amor, adquirir em cada instante a graça de Deus e a glória eterna. Só nesta vida é que se encontra o rico tesouro que é o tempo. Não se acha tal tesouro na outra, nem no inferno, nem no céu. Todo o inferno ressoa sem cessar a este grito dos condenados. Ah, não temos nem sequer uma hora de tempo. Comprariam esta, custasse o que custasse, para empregarem e reparar a sua ruína. Mas, sem dúvida, é muito tarde. No céu não há pesares, mas se os bem-aventurados pudessem lastimar alguma coisa, seria unicamente durante a sua vida mortal, terem desperdiçado um tempo que lhes poderia valer um mais alto grau de glória, e o não poderem reparar esta perda. Uma religiosa beneditina apareceu a uma pessoa depois de morta, circundada de grande glória, e revelou-lhe que estava plenamente satisfeita. Mas no caso de ainda poder formular algum desejo, esse seria o de voltar à terra e pela paciência merecer outro grau de glória. Aqui só abrindo parênteses, né? Vocês devem perguntar, mas pode a alma aparecer? A Bíblia condena invocar os mortos. Mas por uma permissão de Deus, Deus pode enviar. De alguma forma, não cabe aqui o tempo para explicar. Ou do inferno, ou da glória no céu, ou a alma do purgatório. São desígnios misteriosos de Deus para a salvação das almas e para a conversão dos pecadores, que dá no mesmo, né? Continuando. Então, essa religiosa reclamou, né? Que poderia ter ganhado mais glória no céu, porque nós sabemos que existe uma felicidade eterna no céu, para cada um que está lá contemplando a Deus. Mas o grau de glória, o grau de felicidade, ele se dá à medida da santidade que a pessoa teve aqui neste mundo. Vamos lá. Pela paciência, merecer outro grau de glória. Eu teria tido mais paciência. Teria consentido, afirmava, em suportar até o dia do juízo a dolorosa doença de quem morreu, para adquirir a glória que corresponde ao mérito de uma única Ave Maria. Ou seja, essa irmã religiosa beneditina que apareceu, ela estava falando que, se possível fosse, ela voltaria à vida para poder aproveitar de forma melhor o tempo, a forma que ela viveu a doença dela, a forma que ela rezava, para que ela merecesse mais glória no céu. E vós, meu caro irmão, em que empregais o tempo? Por que deixais sempre para amanhã o que poderíeis fazer hoje? Pensai nisto. O tempo passado já vos não pertence. O futuro não está nas vossas mãos para fazerdes o bem. Não vos resta mais que o tempo presente. Como, pois, pergunta São Bernardo, vos atreveis a fazer cálculos para o futuro, como se Deus tivesse deixado nas nossas mãos a livre disposição dos tempos? E Santo Agostinho fala, vós fundai-vos no dia de amanhã,
sem mesmo saberdes se ainda tendes uma hora de vida hoje. Como fazeis isso? Por isso disse Santa Teresa: se não estáis hoje preparados para a morte, temei acabar mal. Como os mundanos desperdiçam tempo. Nada mais precioso que o tempo, dizia com gemidos São Bernardo. E nada é menos apreciado e mais desprezado pela gente do mundo. E ele afirmava: os dias de salvação vão correndo, e ninguém pensa nisso. Ninguém há que deplore os momentos que perdeu e que não voltarão. Olhai para este homem, assentado todo dia e toda noite na banca de jogo. Não é isto perca de tempo? Se lhe perguntardes o que faz, ele mesmo irá dizer: é para passar o tempo. Vai ser a sua resposta. Se verdes um homem ocioso que se diverte horas inteiras na rua e vê outras pessoas se entretendo com coisas indecorosas, imorais e inúteis, perguntai para ele: o que estás fazendo? E eles falarão a mesma coisa: é para matar o tempo. Pobres cegos, que perdem tantos dias preciosos que não mais voltarão. Ó tempo desprezado, tu serás a coisa mais desejada dos mundanos na hora da morte. Então desejarão ter um ano, um mês, um dia a mais, mas não o conseguirão. Ouvirão que eles dizem: não haverá mais tempo. Apocalipse 10:6. Porque preço não quereriam comprar então o espaço de uma semana, de um dia, para regularem melhor as contas da sua consciência. Estariam prontos estes infelizes a ceder todos os seus bens para obter uma hora somente, diz São Lourenço Justiniano. Mas aí, esta hora lhe será recusada. É impossível trazê-la de volta. Apressai-vos, lhes dirá o sacerdote que lhes assiste. Nada de demoras. É necessário deixar a terra. Não há mais tempo para vós. Parti deste mundo, alma cristã. Para nos poupar a esta desgraça, exorta-nos o sábio a lembrar-nos de Deus e assegurarmos a sua amizade antes que a luz nos falte. Lembra-te do teu Criador antes que o sol se ponha e te recuse a sua luz. Eclesiástico 12, versículo 1. Que dolorosa surpresa para um viajante ver que errou o caminho, que já sobrevém a noite e não lhe resta tempo para consertar o seu erro. Tal será na hora da morte, a daquele que viveu no mundo muitos anos, sem os empregar em servir a Deus. Chega a noite, em que já ninguém pode trabalhar. João 9:4, versículo 4. Para esse, o tempo da noite será o momento da morte, em que nada mais poderá fazer. Chamou ele o tempo para dar testemunho contra mim. A consciência lhe recordará a todo tempo que teve e gastou em prejuízo da sua alma. Todas as boas inspirações, todas as graças que de Deus recebera para se santificar e das quais não quis aproveitar-se. Por outro lado, há de reconhecer-se incapaz de qualquer bem. Na sua desolação exclamará em gemidos: como tenho sido insensato, ó tempo perdido, ó vida inútil, ó anos desperdiçados, com que podia fazer-me santo, não fiz, e agora não é tempo de fazer. Mas de que servirão essas lamentações e suspiros tardios, quando a cena está no seu fim, o tempo prestes a acabar, e o moribundo toca o momento terrível de que depende a sua eternidade? É necessário aproveitar o tempo.
Caminhai enquanto tendes luz. João 12:35. É necessário aproveitar o tempo de vida. Enquanto ele dura, temos a luz, que se extinguirá ao aproximar-se a morte. Então não será tempo de fazer preparativos, mas de estar já pronto. E vós estáis preparados, Lucas 12:40. É o que nos diz o nosso Divino Mestre. Quando a morte chega, não é possível fazer nada. O que está feito, está feito. Meu Deus, se o homem soubesse de repente que dentro de poucos dias a sua vida e fortuna havia de ser envolvidas no processo, como se apressaria a procurar um advogado hábil que fizesse prevalecer perante os juízes os seus meios de defesa e tentasse todos os esforços para lhe conseguir uma sentença favorável. E o que fazemos nós? Sabemos com certeza que em breve, e a hora é desconhecida, se há de julgar o mais grave dos nossos negócios, o da nossa eternidade, e perdemos o tempo. Mas dirá alguém: eu sou novo, mais tarde me darei a Deus. Ignorás vós, lhe responderia eu, que o Senhor amaldiçoa a figueira, em que não encontrou fruto. E contudo o Evangelho nos diz, não era a estação dos figos. Marcos 11:13. Por esse fato que Jesus Cristo fazer-nos compreender que o homem em todo tempo, até na sua juventude, deve produzir frutos de boas obras. Se não o fizer, será maldito, e no futuro não produzirá mais frutos. Que ninguém jamais colhas de ti frutos. Jamais será tirados frutos de ti. Amaldiçoou o Redentor esta árvore, e do mesmo modo amaldiçoará quem resiste ao seu apelo. Coisa espantosa, por longa que seja a nossa vida, de tão pouca duração a considera o demônio, que não perde um momento sem nos tentar. Investiu contra vós o demônio cheio de raiva, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Apocalipse 12:12. Assim, pois, trabalha sem tréguas o inimigo da nossa ruína, na nossa ruína, melhor dizendo, e perderemos nós o tempo que nos é dado para nos salvarmos? Mas dirá outro: faço eu alguma coisa má de que possais acusar-me? Não é então o mal perder tempo no jogo, em conversações inúteis, frívolas e sem utilidade para a alma? Acaso vos dá Deus este tempo para que o percais com coisas imorais, frívolas? Não ouvis o Espírito Santo que diz: não deixeis perder a mais pequenina parcela desse dom precioso. Eclesiastes 14:14. Em São Mateus se faz menção de certos obreiros que não faziam outro mal senão perderem o seu tempo. E disso foram repreendidos pelo dono da vinha, que lhes perguntou: por que permaneceis aqui todo dia sem nada fazerdes? Mateus 20, versículo 6. No dia do juízo, nos pedirá conta Jesus Cristo, até de todas as palavras ociosas. Todo tempo que não se emprega no serviço de Deus é tempo perdido, conforme esta expressão de São Bernardo. Considerai como perdido todo o tempo que deixastes passar sem pensardes em Deus. Daí a advertência que o Senhor nos faz. Tudo o que puderdes fazer, fazei-o com diligência. Eclesiásticos 9:10. A venerável Madre Joana da Santíssima Trindade, carmelita descalça, tinha o costume de dizer: na linguagem dos santos, é desconhecida a palavra amanhã. Pertence esta palavra à linguagem dos pecadores. Tem ele sempre na boca estas palavras: mais tarde, assim dizem e assim demoram até a morte a sua conversão. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 2 fala o seguinte:
o tempo favorável agora. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Convida-vos Deus hoje a fazerdes o bem, fazei hoje, porque é possível que amanhã não tenhais mais tempo. Deus o chama hoje. Se por desgraça tendes empregado a vida passada em ofender a Deus, se proponha em reconciliar-vos com Deus, com o exemplo de Ezequias, que fez penitência. Você pode conferir também Isaías 38:15. Prolonga-vos Deus a vida, para que repareis o tempo perdido. Quer o apóstolo que reparemos o tempo, pensando nos dias maus. Efésios 5:16. Santo Anselmo explica assim: resgatareis o tempo, se fizerdes agora o que noutro tempo deixaste de fazer por negligência. Apesar de São Paulo ser o último dos apóstolos, tornou-se o primeiro pelas grandes obras que operou, a partir da sua conversão. É o que São Jerônimo nota. A falta de outros motivos para nos estimular, deveríamos ao menos considerar que a cada momento podemos aumentar a nossa fortuna eterna. Se vos fosse outorgado uma propriedade ou um terreno onde pudesses acumular tesouros, trabalharia de forma incansável para acumular tesouros terrenos. E porque não trabalhais para ganhar tesouros eternos? São Francisco de Borja ouvia falar das coisas do mundo, elevava o seu coração a Deus em santos afetos. Se depois lhe perguntasse sua opinião sobre algum assunto, ele não sabia o que responder. Alguns lhe censuravam, dizendo: como não prestas atenção? E ele replicava: antes quero passar o meu tempo pensando no céu e que as pessoas me tenham por simplório, do que perder o meu tempo nas coisas mundanas.